Além do bicho geográfico, temos a filariose, ou famosa elefantíase, pela picada de um inseto, e fica com aquela perna assim, ó, grandona, enorme, porque eles não deixam passar a linfa, e aí vai aumentando, aumentando, aumentando de tamanho. Em alguns casos tem até que amputar. Ancilostomose é a famosa doença do menino que anda com o pé no chão, não é? Falta de saneamento básico também. Não pode andar descalço para não pegar ancilostomose. Famoso amarelão. Ascaridíase. Ascaridíase é a lombriga. Então a ascaridíase também é muito famosa. É a famosa doença do menino cheio de verme. Então é a lombriga, o Ascaris lumbricoides, também por falta de saneamento básico ali. Esquistossomose é quando você entra em um lago e esse lago pode ter um caramujo que traz esse parasita e ele entra pelo pé, pela pele, microscópico, a gente quase não vê, não consegue ver ele a olho nu, certo? Por isso que é quase que um micro-organismo, tá? Ele entra pela pele, se desenvolve e faz a famosa doença barriga d'água, fica aquela barrigona assim, que não é de gordura, tá? É causado por esse parasita. Teníase, a famosa doença adquirida pela ingestão de carne mal cozida. E aqui a gente tem todas essas que a gente tem que tomar muito cuidado. A sorte é que para elas a gente tem medicação e pode ser tratada. Lembrando que aqui não são todos microscópicos, tá? Ok? Mas eu precisei falar aqui disso com vocês. Os micro-organismos também podem ser bons. Eles não são somente vilões aí dessa história. Olha aí, a gente tem micro-organismos que são importantes, transformando leite em iogurte. A gente tem os que são utilizados para fazer bebidas, já vou falar. A gente tem a importância dos micro-organismos para poder fazer o quê? Decompor a matéria. Por mais que a gente fique com raiva que a comida fica estragada, que a comida fica fedendo, mas sem eles, gente, pensa, imagina, a gente já tá andando, pisando, tinha corpo de dinossauro por aí na rua, ia ser impossível a nossa sobrevivência, ia ser um caos. Então, por mais que eles fazem isso daqui, os micro-organismos, eles deterioram a comida quando ela não tá legal, tá? Quando já tá ficando velha. Isso é muito importante, tá? Para nós. Vamos lá, aprender um pouquinho sobre os produtos. Isso também é um conceito que você aí, aluno que está indo para o 5º ano, ou você que está no 5º ano e quer dar uma relembrada no conteúdo do 4º, você precisa saber. Qual que é a importância dos micro-organismos, não só as doenças, mas qual é a importância e o papel deles. Começando aí pelas bactérias, tá? As bactérias, elas são importantes porque elas ajudam na produção dos laticínios, elas têm a função terapêutica, elas têm a função, apesar que algumas são causadoras de doenças, mas, infelizmente, por causar doenças, as farmácias lucram com isso, tá? Desculpa se falar assim, mas é uma importância econômica. Nossa, doença é importância econômica. Sem doença não teria farmácia, não teria médico, né? Pode ser considerado sim, mas focando no que é bom, elas ajudam para a produção de alimentos. Não só os laticínios, o iogurte, o queijo, não é? A coalhada, mas também para fazer um processo que ajuda a melhorar o gosto do vinho. Ah, mas isso não é fungo? Sim, mas existe uma outra fermentação que as bactérias podem fazer, chamada de fermentação malolática. Só essa informação para vocês. Vírus. Ah, eu achei que vírus só causava doença. Sim, causam doença. Mas os vírus são importantes para a engenharia genética. Eles são utilizados em terapia gênica, eles são utilizados para fazer alimentos transgênicos, tá? O que é isso, transgênico, professor? É, por exemplo, um tomate que tem gene, no composição genética do tomate tem um pedacinho de, talvez, do gene do milho. Ah, mas por que isso? Para ajudar esse tomate a ficar mais resistente a pragas. Essa aí é uma das importâncias dos transgênicos. E o vírus é utilizado para pegar o pedacinho do um, colocar no outro e fazer esse processo, tá? E também acaba que, por as doenças virais serem muito comuns, matam pessoas, e diminuindo o número de pessoas e de outros seres vivos, nós temos o controle populacional. Se não tivesse doenças,
não teria mortes, e se não tivesse morte, ia estar crescendo, gente, para tudo quanto é lugar. Será que teria recurso para todo mundo sobreviver, comer e viver bem? Infelizmente, isso é a realidade. Os fungos aí, ó, importância. Os fungos, eles são utilizados, tá? E na produção de alguns queijos. Então, tem alguns queijos que são bem caros. Eles têm fungos na composição deles. Eles são utilizados como antibiótico, ou seja, mata bactérias, tá? É o caso da penicilina. Eles são utilizados para fazer o vinho, ok? Para fazer a fermentação do vinho, são as famosas leveduras. E é isso, pessoal, que eu queria passar para vocês. Muito obrigado. Eu sei que ficou um conteúdo extenso, mas é o conteúdo do ano inteirinho. E a gente está somente na parte de vida e evolução. Terminou de assistir essa aula? Passa agora para a aula 2, hein? Tchau, tchau!